Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 24. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 45 ao 51. Está escrito assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: Meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, veja que palavra, né, do nosso Senhor Jesus. Em todo esse capítulo 24, o Senhor nos explica os sinais da sua vinda, como seria, o que aconteceria. Ele explica o que aconteceria de uma forma espiritual e o que aconteceria na natureza. Nós viríamos as coisas, os desastres acontecendo, o que aconteceria entre as nações. O Senhor vai delineando tudo aqui nesse capítulo 24 para nós entendermos, porque os discípulos perguntaram: Senhor, então nos diz qual que é o sinal da sua vinda, né? Nos revela o que nós precisamos estar atentos. E aí Jesus vem em todo esse capítulo 24, ele vai falar que o amor de muitos esfriará. Quando ele fala sobre o amor de muitos esfriar, essa palavra amor é ágape, falando do amor de Deus. Então, ele não está falando sobre o mundo, ele está falando sobre o que aconteceria na igreja, o amor de Deus esfriando na igreja. E nós sabemos que o amor é o vínculo perfeito. A palavra fala em Colossenses 3,14 que o amor é o elo perfeito, ou seja, é o amor de Deus, ágape, que une perfeitamente a nossa vida com Deus e a nossa vida uns com os outros. E aí o Senhor vai delineando e falando sobre guerras e rumores de guerras e todos os sinais que deveriam anteceder a sua vinda. E ele vai dizendo: olha, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, vocês tenham certeza que está muito próximo, estou às portas. Então, o Senhor já dá toda a descrição aqui de como será. Aí ele diz que vai ser muito parecido como foi nos dias de Noé. As pessoas anteriormente ao dilúvio viviam as suas vidas de uma forma muito natural, comum, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, estava cada um vivendo a sua vida até que Noé entrou na arca, foi poupado, entrou na arca, ele e sua família, e então veio o dilúvio. E aí sim, eles perceberam o que estava acontecendo. E aí Jesus diz que é desse mesmo jeito que vai ser na vinda do Filho do Homem. E aí ele vem no versículo 42 e diz assim: portanto, vigiem, ou seja, estejam atentos, estejam alertas, cuidado com as distrações. Nós temos vivido uma época em que há muitas distrações, muitas. Para quê? Para que a gente se distraia com tantas coisas, com tantos afazeres e perca o nosso foco na verdade do Evangelho, na centralidade do Evangelho, que é Cristo Jesus, que é viver uma vida centrada em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Nós temos visto isso. E aí vem esses versículos que nós lemos. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz é o servo que o seu senhor o encontrar fazendo assim quando ele voltar. Amados, todos nós, a Bíblia nos garante que em Cristo Jesus, todos nós somos reis e sacerdotes, ou seja, todos nós temos
uma função dentro do corpo de Cristo. E em Efésios, no capítulo 4, fala que quando cada parte do corpo realiza a sua função da forma correta, quando cada parte do corpo de Cristo realiza a sua função, todo o corpo de Cristo é edificado, é construído. E amados, todos nós, não é sobre títulos, não é se é pastor, se é líder, se é pregador, não é isso, amados. É sobre a responsabilidade da nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre nós e sobre as pessoas que nos rodeiam. Para quem é casado, você tem a responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós temos, amados, em Cristo Jesus. O Senhor nos deu autoridade, nos deu poder e nos deu essa responsabilidade de assumir essa autoridade e esse poder. E olha que a palavra diz ali, quem que é o servo feliz? Aquele que Jesus encontrar dando alimento. Olha o que ele fala, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz ao servo que for encontrado assim, dando o alimento genuíno para os outros servos. Ou seja, nós, quando vivemos a nossa vida para a glória de Deus, somos esse servo feliz, bem-aventurado. Por quê? Porque vai ser encontrado assim quando o Senhor Jesus voltar. Agora ele diz, mas suponha que esse servo seja mau e comece a dizer a si mesmo, meu Senhor está demorando. A volta de Jesus já aconteceu, já foi, é algo espiritual. Não se preocupe com isso. E começa a viver de uma forma bem negligente. Aí a palavra fala assim, e começa a bater em seus conservos, ou seja, ao invés de dar um verdadeiro alimento, veja que está relacionado com dar alimento, amados. Jesus falou que o servo fiel e bem-aventurado é aquele que for encontrado dando o verdadeiro alimento para os seus irmãos. Mas o servo mau é aquele que começa a bater. O que é bater? É dar o alimento errado. É dar o alimento enganoso. Isso é bater nos conservos. A gente acha que é ser fisicamente, vamos dizer assim, né? Ou então aqueles que... Tem gente que diz assim, né? Quando dá palavras duras demais. Não, Jesus dá palavras duras. Nós vimos no devocional de ontem, Jesus repreende, Jesus condena, Jesus fala palavras duras. Aqui mesmo ele fala, se aquele servo for mau e disser a si mesmo, o meu senhor está demorando, começa a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, ou seja, começa a se amoldar ao estilo de vida do mundo e a tratar os seus irmãos com negligência e a oferecer um alimento falso, não um alimento verdadeiro. A alimentar com enganos, com mentiras, com ganância, com palavras de persuasão que só tem o interesse de satisfazer a si mesmo. O senhor daquele servo, quem viver assim, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas. Mas não sou eu que estou falando isso, foi Jesus que falou isso. A consequência é terrível para quem se deixa enganar por esse modelo de vida do mundo e começa a tratar a igreja como um objeto de lucro, como um objeto de ganância, como um objeto para satisfazer os seus próprios prazeres. Isso é bater nos seus conservos e comer e beber com os beberrões. E, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas assim. Não só pessoas que têm títulos e cargos dentro da igreja, mas até mesmo quem não tem. Nós vemos muito a liderança assim e também vemos muitas ovelhas assim. E amados, é o que eu mencionei ontem. Nós precisamos aplicar essas verdades da palavra primeiro na nossa vida. Na nossa vida. Sabe, amados, que nós tenhamos esse coração para sermos esses servos fiéis, que oferecem o alimento verdadeiro. E aqui nós podemos aplicar em toda a nossa vida. Você, esposo, seja aquele esposo fiel que está oferecendo o verdadeiro alimento dentro da sua casa, no seu casamento, para sua esposa,
para os seus filhos. Você, esposa, seja a esposa fiel, que será encontrada fiel, oferecendo o alimento verdadeiro dentro da sua casa, sendo a esposa sábia, a mulher sábia que edifica, que constrói a casa. Vocês, filhos, sejam os filhos fiéis, que serão encontrados fiéis, honrando, obedecendo os seus pais, dando glórias a Deus por meio de uma atitude de honra para com os seus pais. Sejam filhos assim. Os solteiros, homens, mulheres, sejam encontrados fiéis, honrando o corpo de vocês, que é o templo do Espírito Santo de Deus, como disse o apóstolo Paulo, não entregando o corpo de vocês para a prostituição e para a imoralidade, porque o nosso corpo é o templo do Senhor. O apóstolo Paulo explica muito bem isso. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Amados, essa aplicação é para a nossa vida diária, para nós vivermos como servos fiéis, sermos encontrados como filhos de Deus fiéis, que de fato estão esperando a vinda do nosso Senhor. Quando a Bíblia fala que será numa hora em que nós não sabemos quando será, mas nós precisamos estar o quê? Prontos, preparados. E esse prontos e preparados, amados, não é simplesmente, sabe, não é simplesmente, eu estou fazendo tudo que é certo. Eu errei agora, meu Deus, se Jesus voltar agora eu fico. Não é isso, amados. O que Jesus está falando aqui é sobre um modelo de vida. O que Jesus está alertando aqui é sobre um estilo de vida. Não é errar. Todos nós erramos, todos nós tomamos decisões erradas, nos equivocamos, às vezes um temperamento ruim ali, num dia ruim, a gente é ríspido, enfim, todos nós temos momentos ruins e erramos, mas não é sobre isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é sobre um modelo de vida, sobre como se vive o seu dia a dia, sobre o que você alimenta no seu coração. O servo fiel é aquele que alimenta a vida com Cristo para oferecer essa vida aos outros. Ou seja, nós oferecemos a vida de Cristo. Um exemplo aqui, podemos errar. E como que oferecemos um bom alimento? Quando erramos, vamos lá e pedimos perdão. Se nós ofendemos alguém, se nós fizemos algo que nós percebemos, puxa, eu errei com aquela pessoa, nós vamos lá e pedimos perdão. Isso é dar o alimento verdadeiro? Não reter o perdão, não empinar o nariz e achar, não, eu não errei, eu não vou pedir perdão. Peça perdão. E às vezes, amados, existem circunstâncias, o outro às vezes nos ofende também, fala coisas que não deveria, mas tome a atitude do perdão, tome a atitude de tentar a reconciliação. Sabe, seja você o primeiro a oferecer esse alimento de perdão, de amor, de reconciliação. Isso é oferecer o alimento verdadeiro, isso é ter um estilo de vida que o Senhor vai nos encontrar como fiéis, cônjuges, né? Quando o cônjuge às vezes tem um momento estranho ali, abra teu coração, para de ser aquele que tem que estar sempre certo. Pede perdão, conversa, se ajusta. Entre irmãos em Cristo. Por que muitas vezes, né, eu que tenho que ter razão, eu que tenho que manter tudo certo ali, não, eu não vou pedir perdão. Tô falando muito de perdão, amados, porque nós temos visto o amor se esfriando dentro da igreja e as pessoas não pedem mais perdão, não assumem mais seus erros e também não liberam perdão. E nós precisamos viver esse verdadeiro alimento de uma vida perdoadora, de uma vida que perdoa e de uma vida que pede perdão. Amados, que eu e você nós possamos viver assim. Sabe, esse é a forma que o Senhor quer nos encontrar vivendo, de uma forma fiel, um estilo de vida, um coração perdoador, um coração que ama, um coração generoso, né? A generosidade muitas vezes tem sido sufocada por causa do egoísmo, da ganância. Então veja que Jesus está falando aqui, não é simplesmente sobre errar ou acertar, não é isso, mas é um modelo de vida. Todos nós, infelizmente, erramos,
mas existe um modelo de vida que nós alimentamos, e é sobre isso que Jesus está falando aqui. Quem vai ser o servo que vai ser encontrado fiel, vivendo o verdadeiro alimento e oferecendo o verdadeiro alimento para os seus irmãos? Dentro da sua casa, com a sua família, dentro da igreja, lá no ambiente de trabalho, mesmo convivendo com os descrentes, sendo luz para a vida dos descrentes. Quem será esse servo que vai ser encontrado fiel? Veja que fala sobre modelo de vida. Que eu e você, nós possamos alinhar o nosso modelo de vida com o modelo de vida do reino e que nós sejamos esses servos, filhos de Deus fiéis, que seremos encontrados o quê? Fiéis na volta do nosso Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, nós reconhecemos que só o Senhor nos capacita para levarmos um modelo de vida que honra o Senhor, um modelo de vida de amor, de perdão, de generosidade, de gentileza, de mansidão, de humildade. Só o Senhor pode nos capacitar e nos capacita para viver assim. Eu oro para que o Senhor nos ajude, a mim e aos meus irmãos, para que nós vivamos esse modelo de vida e sejamos encontrados fiéis na volta do Senhor. Que nós vigiemos, que estejamos atentos, que não deixemos as distrações da vida nos corromper, nos desalinhar, fazer com que nós nos desviemos do caminho genuíno. Nos ajuda nisso, Senhor. Nós queremos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, fixos na verdade da sua palavra. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.